gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Você pode ler junto comigo aqui na projeção, ou se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhar a leitura. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, um efrateu. Ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu, e por que não comes, e por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou após eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido, ora, Eli, o sacerdote, assentou-se no assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma. Ora, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração e somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria ou bêbada. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho, comeu, e o seu semblante não estava mais triste. Feche seus olhos. Deus Pai,
esta é a tua palavra, a tua poderosa palavra, Pai. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ministra aos nossos corações, ao coração deste homem, desta mulher, desta família que está aqui. Nós estamos aqui hoje para te ouvir, ó Pai. Derramamos o nosso coração diante de ti, ó Pai. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Essa é a casa do pão. Na casa do pão não pode faltar alimento. Fala aos nossos corações hoje. Repreendo, ó Pai, toda outra voz, a voz do medo, a voz da dúvida, da incredulidade, a voz, ó Pai, das preocupações, das inquietações. E ministra nas nossas vidas teu querer e a tua vontade, em o nome de Jesus. Diga assim: fala comigo, Senhor. Irmãos, nós vamos descobrir com a história dessa mulher, Ana, que tem uma história muito comum diante de homens e mulheres que sofrem, que têm problemas, que têm dificuldades. É uma história que se mistura com a história de muitas famílias. É uma história que remete à dificuldade de muitas casas, de muitos lares, o sofrimento de muitas pessoas de fé que enfrentam lutas e dificuldades. Talvez, enquanto a palavra é ministrada nessa noite, você vai identificar algumas características do sofrimento ou da luta desta mulher com a sua luta, com a sua batalha. E da mesma maneira que vamos identificar a batalha de Ana, a luta de Ana em nossa vida, em nossa história, também vamos identificar a resposta do Deus de Ana, que é o nosso Deus, a resposta que Ana recebeu dos céus. Eu quero dizer para você nessa noite que você ouvirá as respostas dos céus, ouvirá a direção do céu que você precisa. A palavra do Senhor diz que aquele que o teme e o busca, a este Deus revela o seu caminho, revela o seu propósito. Então você veio buscar ao Senhor e Ele tem resposta. Para mim, Ele tem resposta para você nessa noite. Nós vamos descobrir Ana, uma mulher casada com Eucana, e precisamos olhar pela ótica da cultura daquele tempo, onde o homem podia ter várias mulheres por motivos culturais, geográficos e de leis daquele tempo. Então entenda bem, é um texto bíblico, mas que não respalda a atitude para esse período que nós vivemos. Mas naquele tempo, então, Eucana tinha duas esposas. E olhando para aquela situação, nós encontramos ali Penina, que a Bíblia chama de rival ou adversária de Ana. Porque Penina teve a graça de conceber filhos. E Ana, a palavra do Senhor diz que tinha o seu ventre fechado, que Deus lhe cerrara a madre, ou seja, ela não conseguia gerar. E Penina a provocava por essa limitação. De alguma maneira, contrariando até a lógica cultural, Eucana amava mais Ana do que a esposa Penina. Olhando pela ótica natural, talvez ele pudesse amar mais Penina, porque ela gerou a sua descendência, mas em algum propósito Eucana demonstrava um amor mais profundo, a ponto de entregar para ela porções maior no momento quando eles subiam para a adoração no templo. Isso repetia por diversas vezes. Ana subia ao templo anualmente junto com a sua família, e a provocação de Penina era constante. Nós vamos observar algumas características de Ana. Ana está ferida, ela tem o seu corpo ferido, o seu sistema reprodutivo, existe ali alguma dificuldade, alguma limitação, e logicamente a Bíblia não traz para nós a resposta clínica ou o diagnóstico clínico do problema de fertilidade que Ana enfrentava, apenas que Deus lhe cerrara a madre, mas talvez fosse
problemas nos ovários, nas trompas, no útero, algo que Deus precisava colocar a mão porque era de fato necessário um milagre. Então ela tinha feridas no corpo, ela tinha o seu corpo limitado, mas Ana também tinha sua alma ferida, sua alma angustiada, o seu espírito abatido. E assim ela começa a sofrer algumas coisas. Por exemplo, no corpo ela perde o apetite, ela perde a vontade de comer, ela anda triste, a ponto do seu marido perguntar por que você anda tão triste, não come, não bebe. O seu corpo está sentindo a luta que ela está enfrentando, mas a sua alma também se abate, o seu espírito também se abate. E quando ela vai para a oração, ela derrama essa alma abatida, esse espírito pesado, esse sofrimento, ela coloca isso diante do Senhor. Ana, ela abre o coração do Senhor, ao Senhor, ela abre o coração na presença de Deus. E aqui eu já aprendo a primeira lição com Ana, que dores profundas podem nos levar mais perto da presença de Deus. Ana poderia esfriar espiritualmente, porque todo ano ela sobe para a oração e nada muda na vida dela. Ana poderia desistir de orar, Ana poderia desistir de buscar o Senhor, porque todos os anos, rotineiramente, ela está ali e nenhum milagre acontece na vida dela. E talvez tem pessoas aqui que podem, talvez, ser tentados a desistir de buscar a Deus, desistir de falar com Deus, desistir de orar, desistir de ir ao culto, porque sempre que você vem e volta, talvez o semblante não muda, a tristeza não passa, a amargura de alma continua. Foi por muito tempo assim, mas dores profundas podem nos levar mais perto da presença de Deus. Se em algum momento você pensou em se afastar, em desistir, eu quero te aconselhar, permita que esse momento de dor, esse momento de luto, esse momento de diagnóstico médico difícil, permita que esta dificuldade, essa adversidade te aproxime mais perto da presença de Deus. Foi isso que Ana viveu e nos ensina. E a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 34, 18, que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E Ele salva os contritos de espírito. Então Ana decidiu se aproximar da presença do Senhor, ela se aproximou de Deus. E o Salmo 56, versículo 8 diz assim que Deus, Ele conta as nossas aflições, Ele registra os nossos lamentos e põe as nossas lágrimas no seu odre. Nosso clamor, nosso choro está no livro de Deus. Ana, ela vai para a presença de Deus, ela rasga o coração na presença de Deus. As lágrimas de Ana, elas sobem diante do Senhor. Nós vemos que ela não consegue pronunciar a palavra. A angústia da alma de Ana era tão forte que não tinha uma palavra para sair da boca dela. E tem muitas vezes que a gente vem diante da presença do Senhor dessa maneira. Nós não sabemos como expressar, o que falar para Ele. Nos falta força para soltar uma palavra. E Ana vai com esse corpo ferido, sem fome, triste, com a alma aflita, com o espírito abatido. Ela se quebranta diante do Senhor e o Senhor se aproxima de Ana. Ali naquele período de oração, para que os irmãos possam entender, existiam os peregrinos, pessoas, hebreus, de todos os lugares do mundo, vinham para a catedral da adoração, ou para o centro da adoração, que então é Jerusalém. Até hoje há esse costume entre os judeus. Então existia ali milhares e milhares de pessoas, e pessoas com problemas, e famílias sofrendo, e famílias enlutadas, mas Deus ouviu a oração de Ana, Deus se aproximou de Ana naquele dia. Sabe, talvez nós estamos aqui numa pequena, grande multidão, cada um tem o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade. Você pode pensar que você é mais um no meio de tantas pessoas, mas Deus escuta o seu clamor.
Deus ouve a sua oração, Deus ouve, Deus recolhe, como diz o salmista no 56, ele recolhe as suas lágrimas nos odres, seu clamor está no livro de Deus. Não está passando batido, não está passando desapercebido. Ele te conhece, Ele sabe a sua dor. Nós aprendemos isso com Ana, ela se aproximou da presença de Deus. Não deixa essa dor, esse sofrimento, esse problema, essa má notícia te afastar das promessas de Deus, te afastar da palavra de Deus. Se aproxima, se achegue com confiança diante do trono da graça. Nós vamos aprender um pouquinho mais com Ana o valor da intercessão, da perseverança, da oração constante. Jesus contou uma parábola no capítulo 18 de Lucas, e o texto começa dizendo assim, e Jesus, versículo 1 de 18 de Lucas, diz: Jesus contou-lhes outra palavra sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, e nunca desistir, desanimar, persistir, perseverar em oração. Nesse capítulo, Jesus vai contar a história daquela viúva que ora, que insiste, mesmo quando o juiz era injusto. Ana persevera em oração. Nós lemos no texto que ela orou e se demorou na presença do Senhor. Ela foi para a presença do Senhor e ela se ajoelha, se prostra, e ela passa ali um tempo, ela demora na presença do Senhor, ela insiste na oração dela. Mesmo que dos lábios dela não saía algum som, e ela orava em espírito, ela ficou ali na presença do Senhor. Ela demorou na presença do Senhor. Sabe o que acontece hoje, irmãos, com essa geração imediatista, que nós queremos as coisas no nosso tempo e rápido? Muitas vezes nós não temos paciência de passar tempo na presença do Senhor. E Ana está nos ensinando e nos convidando hoje. Demora na presença dEle. Passa tempo com Ele. Sabe, essa hora que nós passamos aqui, 1h15 naturalmente, irmãos, é pouco. Passa mais tempo com Deus. Sabe, nós temos as atividades da igreja, são apenas 2 cultos na semana. Como nós vamos viver apenas de 2 horas semanais de intimidade com Deus? Deus quer que você passe tempo com Ele na sua casa, no trânsito, no trabalho. Se demora na presença dEle, querido. Ana demorou na presença dEle. Ana derramou, ela foi sem pressa. A Bíblia diz que ela se prostrou ali e não se preocupou com o julgamento do sacerdote e das pessoas. Ela queria a presença de Deus. Ela tinha perseverança, ela tinha insistência, ela estava ali clamando um Deus que a ouvia. Ela podia falar: poxa, já é tudo que eu tinha para falar, então levantar, ir embora e continuar o lamento, a tristeza dela, a vida triste que ela tinha, mas ela preferiu ficar mais tempo na presença do Senhor. Nós vamos ver Jesus elogiando Maria por ter escolhido essa boa parte. Escolheu ficar aos pés de Jesus. Escolheu ficar aos pés do Salvador, ouvindo ali o Senhor, enquanto Marta estava ali aflita com tantas coisas. Irmãos, demora na presença de Deus, fica com Ele. Lembra daqueles 2 discípulos que estavam indo embora para Emaús, e eles ainda não entendiam, mas era o próprio Cristo, companheiro de viagem deles. E Ele fez com que ia para mais longe, e os discípulos falaram: não, fica aqui com a gente. Dorme aqui, já está tarde. Nós precisamos ter esse desejo por Deus novamente. Sabe, é natural quando você está ali, no momento de entretenimento, de distração, não sei como você chama, de repente ali, depois de um dia cansado, de um dia agitado, olhando a tela do seu celular, né, e rolando o feed de uma das redes sociais que você gosta. E às vezes, hora ou outra, não sei como é o seu algoritmo, aparece uma mensagem de fé, um versículo, um louvor. Mas quando é uma notícia de política, quando é uma notícia
de acidente, quando é uma notícia, sei lá, de famoso, de futebol, às vezes você presta atenção, você para, você abre comentário, você comenta, você curte, você compartilha. Mas de repente, quando é uma mensagem de Cristo, você até passa mais depressa. É um versículo, é uma palavra, é um louvor, não vou até passar depressa. Mas isso aqui eu já sei. Sabe, a geração de hoje não tem tempo para Deus. E viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Ana não teve essa preocupação. Ela estava ali para adorar, para derramar o seu clamor, a sua súplica diante de Deus, e ela fez isso sem pressa. Sabe, nosso culto vai acabar daqui a pouco, mas o meu convite hoje é para você continuar na presença dele, para você continuar buscando o Senhor. Passa mais tempo. E Ana, ela fica ali na presença do Senhor, e nós vamos ver que Deus ele prepara, né, esse tempo para tratar na vida de Ana. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, firmes, que você ainda não sabe. Ana está fazendo isso, ela está clamando ao Senhor. Ela ainda não sabe o que Deus vai responder, mas ela está derramando, ela está gastando o seu tempo no melhor lugar. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então gasta tempo com oração. Desconecta um pouco das redes sociais, desconecta um pouco das opiniões, dos influencers, da televisão, dos streams de filme, sai um pouco de tudo isso, se conecta sem demora, sem pressa, sem ficar olhando o relógio toda hora, sem preocupar, agora é eu e Deus. Fala com Ele, entra na presença dEle. Ana nos ensina essa lição. Ana também nos ensina que devemos consagrar ao Senhor os nossos milagres, as nossas bênçãos. Nós vamos ver no capítulo 2 de Samuel, Ana levando ao Senhor o seu filho, como ela havia prometido. Todos conhecemos que Deus respondeu Ana. E no capítulo 12, versículo 21 de 2 Samuel, o texto diz assim, versículo 21: e o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, ela consagra o seu filho ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse texto. Ela dedica o seu filho ao Senhor, ainda na promessa, mas quando ele nasce, ela leva ele ao templo. E a palavra do Senhor nos diz no texto de Provérbios sobre ensinar o menino no caminho que deve andar. A palavra do Senhor nos diz sobre consagrarmos, ainda no livro também de Provérbios, capítulo 16, consagrarmos ao Senhor tudo que nós formos fazer. Nós precisamos consagrar, dedicar ao Senhor. E Ana nos ensina isso. Sabe que muitas vezes nós pedimos uma bênção, clamamos a Deus por uma bênção, esperamos do Senhor uma porta aberta, mas não consagramos ou dedicamos isso ao Senhor. Pelo contrário, tem muitas respostas que chegaram, tem muitas portas que se abriram, que além de não dedicarmos ao Senhor, nós às vezes nos afastamos dele. A bênção que Ana queria era o filho, e ela consagrou aquilo ao Senhor.
Muitas pessoas pediram um casamento, pediram um emprego, pediram um carro, pediram um concurso, pediram algo que Deus fez, que Deus abriu a porta, que Deus respondeu. Mas essa pessoa não teve coragem ainda de consagrar isso ao Senhor. Um dia, sobre Abraão e Isaac, eu vi um pregador ministrando sobre Deus pedir Isaac para Abraão. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. E muitas vezes Deus ainda não nos entregou algumas bênçãos porque nós não teríamos coragem de consagrar e devolver ao Senhor. Ana consagra aquela bênção ao Senhor. Sabe, talvez é tempo de nós aprendermos com Ana que você orou muito por um milagre e passou da hora de você consagrar isso ao Senhor. Porque depois que esse milagre chegou, depois que essa porta abriu, isso não está te aproximando de Deus. Tua fé esfriou, a tua busca cessou. Você recebeu o teu milagre, a porta se abriu e você virou as costas para Ele. E Deus está chamando hoje, eu e você, para voltar a dedicar ao Senhor o nosso tempo, nossos presentes celestiais, que Deus te entregou. Consagre ao Senhor. Não deixe que as bênçãos que Deus te deu te afaste dele. Não deixe que o relacionamento que você orou para construir, para edificar, a casa, o casamento, os filhos, te afaste do Senhor. Pelo contrário, consagre esse casamento ao Senhor. Consagre os teus filhos ao Senhor. Não deixe que o teu trabalho, a gente infelizmente lida muito com isso, irmãos. Eu sei da realidade de cada pessoa e cada família tem os seus compromissos financeiros, o seu trabalho, mas às vezes a gente ora tanto por uma porta para se abrir, quando essa porta se abre, às vezes a gente não tem mais tempo para Deus. E eu não estou falando sobre tempo de vir ao culto, porque hoje nós temos vários horários de culto e tem muita condição de você estar no culto, mas eu falo de tempo para Deus mesmo, porque às vezes a gente está trabalhando tanto por aquilo que era uma bênção, que aquilo talvez está se tornando uma maldição. Ana, ela não tira isso da vida dela. Ela continua, ela consagra ao Senhor aquele menino, ela dedica ao Senhor o menino. Depois do desmame, a Bíblia diz que Ana leva o filho para o templo, e ali ele é consagrado e ele é dedicado ao Senhor. Ana não sabia, mas ela estava, como a palavra do Senhor diz no Salmo 127, né, que os filhos são herança do Senhor. Ela estava entregando uma herança espiritual para a nação dela. Samuel foi um grande profeta que ungiu 2 grandes reis, que levou a palavra do Senhor por aquela nação. E Ana estava consagrando ao Senhor aquilo. Talvez o teu casamento, a tua empresa, o teu filho, a tua família, o teu ministério tem um propósito exponencial nessa cidade, nessa nação. Só que você está retendo isso. E Deus está te chamando, consagre isso ao Senhor. Coloca isso na mão de Deus. Coloca os teus dons, os teus talentos na mão de Deus. O que Deus te deu, coloca nas mãos do Senhor. Ela consegue aquilo que ela tanto queria, mas ela consagra ao Senhor. Você já conseguiu aquilo que você tanto queria? Consagra ao Senhor. Por que tantas pessoas vivem queixando, mesmo tendo tantas bênçãos? Porque não consagrou, não dedicou aquilo ao Senhor. Se tornou algo normal, se tornou algo corriqueiro. Lembre que aquilo foi Deus quem deu, Deus que abriu a porta. E agora sim, em 2 Samuel 2:21, nós lemos, nós aprendemos com Ana que Deus pode transformar o cenário. Eu adiantei a leitura. O texto diz que ela pediu a Deus um filho, mas olha o que o texto capítulo 2 nos diz: o Senhor visitou Ana de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou esperamos, segundo o poder dele, que em nós opera. O texto da palavra do Senhor nos diz isso em Efésios 3. Ele é poderoso para fazer isso. Ana pediu para o Senhor um menino, e me concebe um menino, mas Deus deu para ela 5 filhos. Deus vai te surpreender, querido.
Conforme você entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, Ele te surpreende, creia nisso. Sabe, Ele é poderoso para transformar cenários, é o que nós aprendemos com Ana. Ana, que era ali num ambiente de esterilidade, de infrutífero, que não produzia, Deus não só abriu a madre de Ana, mas transformou aquele cenário, transformou a vida daquela mulher. Deus pode transformar a tua história. Perceba que Ana não era compreendida nem mesmo pelo esposo. Você vê quando o Eucana fala para ele: por que você está chorando desse jeito? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Às vezes você já escutou isso, não com essas palavras, mas às vezes o marido que não compreende a angústia da mulher fala: poxa, olha, eu sou um homem tão bom para você, sou trabalhador. Ou a mulher às vezes fala para o marido: olha, eu cuido tão bem de você. São situações que se escuta corriqueiramente. O patrão de repente tem ali o funcionário na mão e fala: poxa, olha, o que seria de você? Eu te dei tanta chance, tanta oportunidade, o que você ia ser sem mim? Mas, me desculpe, mas você ou a sua família sem você ia continuar sendo uma família. A gente vai percebendo com o passar do tempo que nós não somos nada. Viúvo quem faleceu, não é? A pessoa segue a vida continua sem a gente. Eucana estava desse jeito: eu sou bom, eu sou suficiente para você. Ele não compreendia que Ana tinha um sonho, não só um sonho, um propósito. Então talvez você está rodeado de situações que estão falando isso para você: o que seria de você sem mim? O que seria de você sem esse trabalho? O que seria de você sem essa porta? E Deus está dizendo: não, o que seria de você sem Deus? Que Ele que é importante, Ele que dá a última resposta. Então talvez ninguém compreende o teu sonho, o teu choro, o teu sofrimento, mas Deus é poderoso para mudar cenários. E como Ele surpreendeu na vida de Ana, Ele não deu só algo que ela pediu, um filho. Ele abriu a madre e lhe deu 5 filhos. Deus vai te surpreender ainda, amém? Deus vai fazer coisa grande na sua vida, creia nisso. E esse sofrimento, essa luta, essa dificuldade, não define o seu futuro, não. Deus já tem um plano traçado maravilhoso para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para a tua história. Deus tem poder. O que Eucana não tinha poder para fazer, o que Penina não tinha poder para fazer. Eucana não conseguiu animar Ana, Penina com as suas provocações não conseguiu desanimar, mas Deus tinha poder de levantar aquela mulher. Tem pessoas ao seu redor que estão tentando te levantar, mas não conseguem, não tem força. Tem pessoas ao seu redor que estão tentando te derrubar, mas também não conseguem, não tem força. Deus tem poder para te levantar, para te animar, para te mudar o semblante, para te encher de paz, de alegria, para realizar na tua vida aquilo que só Ele pode fazer. Nós aprendemos com Ana que Deus pode transformar o cenário, e por fim nós aprendemos com Ana que devemos adorar depois da resposta. Capítulo 2, a partir do versículo 1, fala do cântico de Ana. Eu quero ler um pedacinho só para os irmãos verem. E Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como nosso Deus. Não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por Ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmo por pão, e os que estavam famintos cessaram. De modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida.
O Senhor mata e faz viver, Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, Ele traz abaixo e Ele exalta. Ele ergue o pobre do pó, Ele levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-lo entre os príncipes, e faz-nos herdar o trono de glória, pois os pilares da terra são do Senhor. Ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu Ele trovejará sobre ele. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. Elcana foi a Ramá para a sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante dele, o sacerdote. Já encerrou a oração. O louvor de Ana. Ana canta um louvor ao Senhor. Nós aprendemos com Ana. Olha que lindo o que Ana viveu e como ela encerra esse propósito. Ela encerra adorando. Ela continua na presença. Sabe, quando ela chega diante de Eli, ela fala: eu sou aquela mulher. Quando ela vai entregar o menino, eu sou aquela mulher que sofreu, que veio aqui. Lembra? O meu cenário mudou, a minha história mudou. Deus abriu a minha amada, mas eu continuo aqui em minha adoração. Só aquele que sofreu, eu sou aquele que foi apunhalado, eu sou aquele que foi apedrejado, eu sou aquele que foi rejeitado, mas Deus mudou a minha história e eu continuo aqui na presença de Deus. Convido você hoje, irmãos, permitir o Espírito Santo a completar essa obra na sua vida. O que aprendemos com Ana nessa noite? A dor está nos levando, o problema, a dificuldade está nos levando mais perto da presença de Deus. E nesse lugar nós vamos continuar em perseverança, em oração constante. Nós vamos consagrar ao Senhor tudo que Ele nos der, tudo que Ele nos deu, tudo que Ele fizer para nós, toda a nossa vida, nossa casa, nossa família. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, mesmo depois que a resposta chegar. Feche seus olhos um pouquinho. Sei que hoje é uma palavra mais quieta, né? Vamos dizer assim, mais silenciosa. Mas é para que você reflita mesmo. Talvez você chegou aqui como Ana. Tua família não te compreende. Existem pessoas do teu círculo de convivência que te perturbam constantemente, que te afrontam. Tem gente lá tentando te apoiar, mas na verdade está faltando compreensão. Você está com o corpo, a alma e o espírito ferido. Perdeu o apetite, perdeu a fome, perdeu a alegria, perdeu a vontade de lutar. E essa dor se repete ano após ano. E esse sofrimento se repete dia após dia. Se você está aqui nesta noite dessa maneira, Deus está falando com você, como falou com Ana. Se aproxima dele. Perto está o Senhor dos que o buscam, dos que têm coração quebrantado. Se aproxima. Chega com confiança diante do Senhor. Você ainda vai cantar o cântico de Ana. Deus é o que abate e o que levanta. Deus é o Deus que está acima de poderosos e grandes. Deus é o Deus que levanta o pequeno, que ergue o necessitado. Ele faz isso. Então derrama a tua alma diante do Senhor. Coloca diante dele a humilhação, a vergonha, a afronta, a tristeza. Coloca diante do Senhor.
suas perguntas, os seus questionamentos. Nem mesmo o sacerdote, aquele canal sacerdotal espiritual, o pastor de Ana ali, nem mesmo ele entendeu o que Ana estava vivendo, julgando que ela estivesse embriagada. Talvez ninguém está entendendo a tua luta, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje que Ele conhece o teu clamor. Ele recolheu as suas lágrimas do óbito, estão todas no livro de Deus. Coloca o teu clamor diante dele hoje com perseverança. Se demora na presença de Deus, como Ana disse para ele: eu sou aquela mulher, aquela que demorou na presença de Deus, eu continuo demorando, eu continuo abrindo meu coração, eu continuo sentindo a tua presença, Deus, eu continuo tendo afetos por momentos contigo. Persevera nisso, meu irmão. Lembra daquele tempo que você tinha comunhão com Deus? Lembra daquele tempo que você rasgava o coração como Ana? Mas depois que o menino Samuel chegou, depois que a bênção chegou, por que você virou as costas? Nós aprendemos com Ana sobre consagrar a bênção que Deus deu. Porque quando o trabalho era mais pesado, porque quando a rotina era mais intensa, ainda assim você tinha mais disposição, você não dormia sem falar com Ele, você não saía para o trabalho sem falar com Ele. Hoje Deus tem te abençoado tanto. Hoje Deus fez mais do que você pedia, você tinha pedido uma bênção, como Ana, Deus te deu tantas outras bênçãos, mas por que você não voltou a ter tempo longo com Deus, a demorar na presença dEle? Consagra ao Senhor essas bênçãos, consagra ao Senhor o teu tempo, continua com o clamor de Ana nos seus lábios. Hoje Deus está falando com uma igreja, com uma geração abençoada. Eu sei que ainda tem muitos milagres para chegar na tua vida e na tua casa, e Deus vai nos surpreender muito, mas você já é abençoado. Estou falando com pessoas, com homens e mulheres, ainda que você não perceba, não tenha reconhecido ainda, mas Deus está falando com você, que Ele já te abençoou. Então continua na presença dEle. Não se afasta, não. Não esquece o templo depois que o milagre chegou, não. Continua. Continua firme no Senhor. Ah, Deus. Deus, depois de tudo que Ana viveu, ela continuou te adorando. E o cântico de Ana nos ensina até hoje. O Senhor coloca uma canção nos nossos lábios, um louvor ao Deus da nossa vida. Eu quero que você, por esse minutinho, seus olhos fechados, esse ambiente mais silencioso mesmo, você agradeça a Deus por coisas que faz tempo que você não agradece. Agradece pelo teu marido, pela tua mulher, agradece pelos teus filhos, consagra ao Senhor esta família hoje. Sabe, nós somos levados a reclamar do trabalho, e talvez você já reclamou bastante essa semana, mas consagra ao Senhor o teu trabalho hoje. Chegou domingo, amanhã é segunda, você vai ter que acordar cedo, eu também, vamos trabalhar. Mas não reclama do teu trabalho hoje, não. Consagra ao Senhor o teu trabalho. Entenda o que Deus está falando hoje. Consagra a tua casa. Talvez ainda não é a casa do teu sonho. Talvez ainda não tenha a construção como você queria. Mas consagra a tua casa ao Senhor hoje. Adore ao Senhor por esta casa. Seja comprada, alugada, emprestada, seja como for.
seja com laje, sem laje, com força, sem força, mas está te cobrindo nesses dias de frio, de chuva. Agradece ao Senhor, consagra ao Senhor esse lugar que é o teu lar. Agradece ao Senhor pelo alimento. Hoje provavelmente todos puderam fazer pelo menos uma refeição. Louve ao Senhor, porque essa semana não vai faltar arroz no teu prato. Louve ao Senhor, porque não vai faltar o sustento na tua casa. O mês está acabando, mas Deus não permitiu que a escassez chegasse na tua casa. Você já parou para agradecer e consagrar ao Senhor esses pequenos detalhes da sua vida? Agradeça, consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor a tua vida. Faz como Ana. Entrega esse menino Samuel ao Senhor hoje. Adore o Senhor hoje. Deus, nós colocamos diante do Senhor tudo isso. Um convite dos céus, olhando para a vida de Ana, uma mulher que começa uma história com o espírito abatido, uma alma angustiada, mas que termina com o semblante mudado, com alegria no rosto, com realização espiritual, pessoal, e ela não se esquece do Senhor. Ela continua na tua presença. A dor não a tirou da presença de Deus, levou à presença de Deus. E o milagre, a bênção, a alegria também não tirou ela da presença de Deus. Ela permaneceu na tua presença. E eu declaro sobre esta igreja, sobre este povo, nós vamos permanecer na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.